Aleluia, que alegria estarmos mais uma vez ouvindo e sermos edificados pela palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a palavra no Salmo de número 29, no verso 3, diz assim a palavra do Senhor: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Aleluia! Nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo dias incomuns. E diante desses dias incomuns que estamos vivendo, somos cercados por diversas vozes. Vozes do medo, vozes da ansiedade, vozes da depressão, da preocupação, da angústia. E todas essas vozes, elas são ecoadas em nossos ouvidos, através da circunstância que estamos vivendo. Pandemia, mídia, política, a saúde pública, a economia, toda essa situação social que estamos vivendo, ecoam sobre nós vozes que nos trazem medo, ansiedade. E por diversas vezes essas vozes, elas começam a criar força dentro de nós. Elas começam a ser alimentadas pelas nossas próprias fragilidades humanas. Sim, porque mesmo estando no Senhor, nós temos fragilidades. E nós precisamos ter a sabedoria de reconhecer as nossas fragilidades e combatê-las em Deus. E essas vozes, elas começam a criar força dentro de nós. E muitas vezes se tornam verdades. Se tornam sofismas. Elas começam a criar estruturas. Mas o salmista Davi declara, neste salmo que nós acabamos de ler, que a voz do Senhor é poderosa. Ela quebra os cedros do Líbano, ela despedaça os cedros do Líbano. Eu não sei se você já viu essa árvore, mas ela é uma árvore muito imponente. Ela é uma árvore majestosa, que ela pode durar séculos. Tamanha a sua resistência. Mas a voz do Senhor, ela é tão poderosa, que ela é capaz de despedaçar os cedros do Líbano. Ela é capaz, como diz aqui, ela corta os céus com raios flamejantes. Ela faz tremer o deserto. E a voz do Senhor, ela é mais poderosa do que qualquer outra voz que nos cerca. Mas a pergunta é, será que estamos ouvindo a voz de Deus? Será que estamos sensíveis a essa voz tão poderosa? Será que estamos sensíveis e discernindo essa voz que é poderosa, essa voz que é grandiosa, essa voz que faz o Líbano saltar como um bezerro, essa voz que faz tremer o deserto, essa voz que retorce os carvalhos? Será que o poder da voz do Senhor tem estado sobre nós? E poucos cristãos, poucos estão ouvindo essa voz tão poderosa. E eu te falo não porque Deus está em silêncio, não. Eu verdadeiramente creio que dificilmente Deus ele fica em silêncio. É fato que nós passamos por situações e circunstâncias que o Senhor realmente trabalha em nós no silêncio. Mas eu creio que nesses últimos dias,
o Senhor nunca falou tanto aos nossos corações como Ele tem falado. Ele nunca falou tanto ao seu coração como Ele tem falado. E talvez você ainda não abriu seus ouvidos espirituais e não teve o entendimento e a sensibilidade de ouvi-lo. Mas o Senhor, Ele está falando. O Senhor não é um Deus que guarda os seus desejos e os seus propósitos em segredo, para que possamos desvendar, não. Ele nos apresenta a sua vontade, os seus desejos para nós, à medida que nós nos aproximamos dEle, e em sensibilidade e em rendição, abrimos o nosso coração para ouvir a sua voz. E as vozes naturais, as vozes racionais, da ansiedade, da preocupação, são fontes de inquietação, são ataques que bombardeiam a mente com um único objetivo: nos distrair do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo de distração, onde as vozes do medo, no qual as vozes das circunstâncias têm tirado o nosso foco do que realmente tem valor, do que realmente é eterno. E quando tira o nosso foco, quando essas vozes nos distraem dos propósitos do Senhor, todo o nosso ser começa a se voltar a algo que é inferior à vontade de Deus para as nossas vidas. Começamos a dar valor e a dar atenção ao que não merece a nossa atenção. E a ansiedade e a preocupação deixam uma pessoa indecisa sobre algo que já estava muito claro. Quantas vezes recebemos promessas do Senhor, palavras do Senhor, e nós cremos com toda a convicção no que foi declarado pelo Senhor sobre as nossas vidas. Passamos a viver essa verdade em nós, mas vem as vozes da ansiedade, vem a voz da preocupação, vem a voz do medo, e parece que aquela convicção que nós tínhamos antes, daquilo que o Senhor havia declarado, começa a enfraquecer. Porque elas têm o poder de gerar indecisão sobre algo que já estava claro e convicto em nós. Uma certa feita eu estava passando por um tempo difícil, e eu orava ao Senhor, e o Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu tenho certeza que você também já passou por momentos como esse. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Onde está o Senhor está em silêncio. E por diversas vezes eu ia no meu secreto e eu falava isso ao Senhor. E eu recordava, lembra, Deus, lembra daquelas situações em que a Tua voz veio sobre mim e me impulsionou, e me deu coragem, e me libertou, e eu avancei. E o Senhor, acredito que cansado da minha oração repetida, pedindo para ouvir a voz dEle, Ele falou ao meu coração: eu nunca estive em silêncio. Você que se distraiu do que eu já havia falado a você. Você que saiu da sua posição. Mas como eu saí da minha posição? Se eu te busco, se eu oro, se eu leio a palavra. Muitas vezes nós passamos por situações em que o nosso nível de busca, ele precisa aumentar, para que possamos estar mais sensíveis à voz de Deus. Muitas vezes os ataques das vozes, das circunstâncias vêm, e elas começam a se alinhar com a nossa fragilidade humana, e elas começam a ganhar força em nós. E se o nosso nível de busca não for maior, a voz do Senhor, ela sutilmente passa a ser despercebida por nós. Esses ataques que geram distração, geram entorpecimento, geram uma resistência
a voz do Senhor. E o racional é ativado. E a fé passa a ser negligenciada. E toda essa confusão na mente começa a gerar ruídos que nos impedem de ouvir a voz de Deus. E lá em 1 Pedro, no capítulo 5. Aleluia. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Essa é a posição. Antes de falar sobre a ansiedade, ele declara: humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. Porque essa é a posição em que nós vamos conseguir estar atentos para ouvir a voz de Deus. E nos lançar sobre Ele toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Eu tenho certeza que você pode estar passando por uma situação difícil, mas o Senhor tem estado no controle dessa situação, porque nada foge do controle dEle. Ele tem cuidado dos seus. Aleluia. E quando nós sutilmente saímos da nossa posição e nos questionamos porque Deus não fala conosco, nós somos conduzidos a uma posição que nós possamos ouvir. A barriga de um peixe é um ótimo lugar para se ouvir a Deus. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas recebeu um comando do Senhor. Como minha mãe fala, fez ouvido de mercador, não valorizou o que Deus havia falado. E muitas vezes nós sabemos o que Deus quer de nós, nós ouvimos a voz de Deus, mas como aquilo que o Senhor falou não é aquilo que nós queremos, nós dizemos: não, Deus não falou comigo. E Jonas fugiu. E lá em Jonas, no capítulo 1, no verso 17, diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas. E quando Jonas estava naquele peixe, ele pôde ouvir a Deus. Ele pôde estar quebrantado, sensível, humilhado, para ouvir a voz de Deus. E Jonas clama ao Senhor, e Jonas se arrepende do seu pecado, e Jonas se humilha diante do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não somos donos de nós mesmos. Nós temos um dono. Nós não fazemos mais apenas o que queremos, nós fazemos o que o nosso Pai determina que nós façamos. Deus disse para Jonas: ei Jonas, não é assim não. Não é assim que a coisa funciona. Você vai vir para este lugar, para a barriga deste peixe, para que você possa ouvir a minha voz e me obedecer. Porque o que eu quero fazer em você e através de você é algo extraordinário. Nós temos um comandante, nós temos um dono. E muitas vezes o Senhor te coloca em uma posição em que você não pode fazer nada, para que Ele possa requerer tudo de você. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando. Talvez você esteja tão distante do Senhor, que a voz dEle não está mais sobre você, você não consegue mais ouvir.
Mas a voz do Senhor para você hoje é um convite. O Senhor hoje te faz um convite para que você se volte para Ele, para que você se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que você venha viver esse cuidado, para que os seus olhos se voltem não mais para as distrações, mas para que você dê atenção ao que de fato merece a tua atenção e o teu valor, que é a voz do Senhor, que é as promessas do Senhor. A palavra de Deus diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz. Lá em Isaías 30, aleluia, Isaías capítulo 30, no versículo 21 diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam. Sempre haverá a voz do Senhor te dizendo, te dando um norte, te dando um rumo, e a voz do Senhor para você neste dia: este é o caminho é Jesus, a verdade é Jesus. A voz do Senhor sempre vai te conduzir à verdade, sempre vai te conduzir ao caminho. Não é a voz do medo que é a verdade sobre você, não é a voz da ansiedade que é a verdade sobre você, mas a voz do Senhor te mostra um caminho. E esse caminho é Jesus. Há uma voz que te dá destino. Há uma voz que te mostra o caminho. Talvez você esteja perdido e se sinta perdido, se sinta angustiado. Mas a voz do Senhor está aqui, hoje te falando: eu sou o caminho. E você pode me perguntar: eu já fiz de tudo, eu não consigo mais ouvir a voz do Senhor? Mas eu vou te dizer, o lugar para ouvir a Ele é no secreto, e a posição para ouvi-lo é se rendendo a Ele. O Senhor, Ele tem nos pedido, é um tempo de entrega. Nós estamos vivendo um tempo de entrega, e talvez o Senhor há muito tempo vem te pedindo algo. E muitas vezes você não quer entregar isso que o Senhor está te pedindo. E o seu coração se endurece. E o seu coração se fecha. Mas o teu secreto é o lugar de você ouvir a Ele. Lá em Salmos, de número 95. Aleluia. Salmo 95, no versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do 6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz.
Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá. Meribá significa rebelião. E ele continua falando como aquele dia em Massá, no deserto. Massá significa provação. A voz do Senhor está vindo sobre você. E a palavra do Senhor diz: não endureça o seu coração. Como em Meribá, como sinal de rebelião contra o comando do Senhor, contra a voz do Senhor. Comece agora pela fé silenciar essas vozes que te direcionam a algo que é contrário a Deus. Começa agora a silenciar a voz do medo. Começa agora a silenciar a voz da ansiedade. Começa agora a silenciar a voz da indiferença, a voz da preocupação. E se volte para o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. E como nós lemos lá em 1 Pedro, Ele tem cuidado de nós. São tempos difíceis, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, a palavra do Senhor nos garante que nós venceremos isso, se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor, e nos humilharmos, e nos rendermos, porque esta é a posição que nós precisamos estar, para ouvir a Ele, e assim quebrar e romper de uma vez por todas, com as vozes das circunstâncias que insistem em nos distrair do propósito de Deus. O que Deus tem para a tua vida é algo poderoso, e não é uma pandemia, não é você sem trabalho, não é você enfermo que vai impedir o propósito de Deus se cumprir na tua vida. A voz do Senhor, ela é mais forte, ela é mais poderosa, ela quebra os cedros do Líbano, ela quebra as mentiras do diabo, ela cura toda enfermidade. A voz do Senhor, ela restaura todas as coisas, restaura casamento, liberta os cativos. Receba agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus, essa voz. Ora, basuirelemas. Espírito de Deus. Lá em Apocalipse, aleluia. Lá em Apocalipse diz, no capítulo 5, verso 9, e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro, e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Você vai reinar sobre essa circunstância, você vai reinar sobre essa tempestade, você vai reinar sobre essa tribulação, porque você foi comprado sobre um alto preço. Essa é a voz do Senhor para você. Este é o comando do Senhor sobre você. Se levante agora em fé e comece a crer, a ouvir a voz do Senhor e a se posicionar como filho, como filha de Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que em nome de Jesus
nada vai ser capaz de paralisar os filhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Esse é o tempo de você se manifestar, não o tempo de você se acovardar. Esse é o tempo de você avançar, de você prevalecer, não na tua força, não ouvindo as vozes, os enganos, as mentiras do diabo, mas ouvindo a voz do Senhor, que é a verdade que prevalece acima de qualquer circunstância. A voz do Senhor que quebra e despedaça todo engano, todo jugo e toda mentira. Espírito de Deus, nós queremos, Senhor, nesse momento, clamar a Ti. Clamar a Tua presença, que a Tua presença inunde e visite agora, Senhor, cada um dos Teus filhos. Senhor, vai entrando agora, ó Pai, nós declaramos em nome de Jesus, anjos de cura sejam liberados, levando cura, restabelecendo a saúde dos que estão enfermos, Senhor. Vem agora, Senhor, com a provisão sobre aqueles que estão necessitados, sobre aqueles, ó Deus, que estão com fome, ó Pai. Vem, ó Deus, com o Teu extraordinário, vem abrindo portas, ó Deus, em nome de Jesus. E vem agora, Senhor, trazendo um novo ânimo, que a Tua voz ecoe sobre cada ouvido, que a Tua voz ecoe, Senhor amado, levantando os Teus filhos, Senhor. Espírito de Deus, vem com a Tua voz agora, Senhor, quebrando e despedaçando toda mentira, todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, toda tristeza, todo pensamento suicida. Em nome de Jesus nós repreendemos agora, que a voz do Senhor comece a ecoar agora, em nome de Jesus, ó Pai, liberando, Senhor, e fortalecendo as Tuas promessas, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, porque as Tuas promessas, Senhor, são mais fortes e mais poderosas que qualquer pandemia, que qualquer circunstância, que qualquer adversidade. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, está falado e se cumprirá. E nós cremos, Senhor, com fé e convicção, ó Pai, que aquele que iniciou a boa obra é fiel para completá-la. Aleluia! Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe.